Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai discutir brevemente sobre apresentação antigênica. Eu tenho recebido muitas questões no canal, também meus alunos na universidade, eles pediram assim, dá uma certa introdução mais aprofundada com relação à apresentação antigênica, o que isso significa. Tá? Então foi tópico de uma aula recentemente que eu dei aqui na Faculdade de Medicina na Finlândia e eu decidi também introduzir esse tópico para vocês como parte do nosso conteúdo de estudo de imunologia. Então, como vocês podem ver, eu estou seguindo aqui o modelo de estudo do ABAS, né? Imunologia Celular e Molecular do ABAS. É um livro de imunologia vastamente utilizado nos melhores institutos de imunologia do mundo. Eu recomendo vocês adquirirem este livro, já está na 10ª edição, e usarem como modelo de estudo para vocês. Então, basicamente, os modelos e as interpretações, os conceitos que eu vou abordar aqui, até mesmo com relação à apresentação antigênica, eles são, na verdade, traduzidos ou interpretados a partir desse livro também, tá bom? Então, o primeiro tópico que eu gostaria de abordar nessa aula é com relação à doença, tá? A gente tem a mania de pensar que o sistema imunológico protege a gente contra todo tipo de doença, e não é verdade, tá? São apenas alguns tipos de doenças que o sistema imunológico vai prover uma certa defesa e proteção ou memória pra gente. Tá? Que doenças são essas? Geralmente doenças infecto-contagiosas, infecções intracelulares, por exemplo. Infecções intracelulares seriam infecções por vírus, bactéria. Esses vírus são micróbios que eles colonizam, né, uma célula no interior dessa célula. Eles utilizam a célula como maquinaria para poder replicar o seu material proteico e genômico também. E a bactéria também, ela coloniza, né, as nossas células, dependendo da mucosa, né, que a gente está tratando em questão. Existem infecções extracelulares, tá? Extracelulares, por exemplo, vermes, né? Ascarelombricoides, eles estão do lado de fora das células, estão nos tecidos, são muito grandes, eles não conseguem entrar dentro da célula. Então, para esse tipo de resposta imunológica, a gente também tem defesa, né? A gente tem um outro tipo de resposta imunológica que eu não vou abordar na aula de hoje, mas para resposta celular, para resposta imunológica contra infecções intracelulares, nós temos um mecanismo de defesa imunológico muito sofisticado que depende desse processo chamado apresentação antigênica, que é o mesmo processo de resposta imunológica que nós temos também contra o câncer, tá? Lembrando que nas aulas anteriores eu já falei para vocês que o nosso sistema imunológico luta contra infecções intracelulares como bactéria, vírus, parasitas, da mesma forma que luta contra o câncer. É o mesmo tipo de resposta imunológica, tá bom? E como é a resposta imunológica? Eu já vou entrar na apresentação antigênica, mas eu quero resumir para vocês como funciona a resposta imune. Resposta imune, o sistema imunológico é muito complexo, imunologia é muito complexa. Então vocês não precisam ler o livro inteiro se vocês memorizarem esta setinha azul que eu estou mostrando aqui, tá? Respostas imunológicas, elas dependem de 3 principais estágios, tá? Identificação, o primeiro estágio, você precisa identificar o inimigo, o patógeno. A gente fala patógeno, patogenia, né? Então é tudo que gera, né, uma doença, né, patogênese, né? Então, o patógeno é o indivíduo, é o organismo que vai induzir a doença, ou pode até ser mesmo uma célula tumoral. Você tem que identificar primeiro o problema. Uma vez que você identifica o problema, aí você vai orquestrar uma resposta imunológica. Você vai desenvolver uma resposta celular, uma resposta molecular. Você depende de anticorpos, citocinas, um monte de moléculas específicas que são fabricadas a partir das células imunológicas, né? E depois vem a última fase, que é a fase da eliminação. Você não apenas identifica o inimigo, você estuda o inimigo, você cria um exército de soldados para lutar contra o inimigo e depois você empurra esses soldados contra o inimigo. Eles têm que vencer a batalha. Então isso é uma resposta imunológica: identificação, geração de soldados e ataque para eliminar os inimigos, tá bom? O inimigo aqui pode ser micróbios ou células tumorais. Então, pessoal, as respostas imunológicas, elas são divididas em 3 principais etapas, e 2 dessas etapas, que é a etapa de geração e eliminação, essas 2 etapas dependem do processo de apresentação antigênica. O nome é cabuloso, né? Eu já vou explicar o que é esse nome cabuloso. Mas ele é representado por essas setas em preto aqui, que eu estou circulando em vermelho. Apresentação antigênica.
E quais são essas células aqui? Vamos só mergulhar um pouquinho, né, e avaliar um pouco esse quadro. Essas células cabeludas aqui, com várias, né, projeções citoplasmáticas, que a gente chama de dendritos, né, são células dendríticas, tá? Elas são células da imunidade inata. Tá? Isso é tema de discussão de uma aula anterior, quando a gente estuda imunidade inata. Mas essas células, geralmente, elas estão residentes nos nossos tecidos ou elas vêm da circulação, tá? Na forma de monócito, que é uma célula indiferenciada. O monócito ele vai diferenciar e formar essa célula aqui de defesa, uma célula dendrítica. O que essa célula faz? Ela geralmente é o detetive da resposta imune. Tá? Ela está lá no comecinho, ela que identifica o patógeno ou a célula tumoral. Essa célula aqui, célula dendrítica. Tá? E eu estou colocando essas setinhas aqui para mostrar para vocês que a célula dendrítica ela vai pegar fragmentos do patógeno. No caso aqui, vocês lembram que eu estava representando o vírus como aquela estrutura verde? Né? Aqui nesse slide anterior, o COVID, por exemplo, né? Ele seria esse vírus aqui. Então, um fragmento desse vírus é essa bolinha verde aqui. A célula dendrítica ela corta o patógeno em diferentes pedacinhos para estudar, tá? Só não coloca no microscópio para avaliar, mas ela estuda esses patógenos. E o que ela faz? Tanto o patógeno lá, o vírus ou a bactéria, essa bolinha verde, e também a bolinha preta aqui, que seria uma célula tumoral, por exemplo, um fragmento de uma mutação que veio de uma célula cancerígena. A célula dendrítica ela avalia isso e vai fazer o quê? Ela vai apresentar essas estruturas moleculares do patógeno ou da célula tumoral para quem? Para a célula T. O que é a célula T? É uma das células do sistema imunológico. É o tipo de célula do sistema imunológico mais eficiente para lutar contra patógenos que estão infectando células somáticas. Tá? Quando eu falo células somáticas, são todas as células do nosso corpo. Todas as nossas células do corpo são vulneráveis a uma infecção viral. E quando elas são infectadas, elas vão precisar da célula T para ir lá e eliminar a célula doente. Ou, eventualmente, você tem uma célula somática saudável, pode ser uma célula da pele, uma célula epitelial, pode ser uma célula lá do pulmão, mas de repente você tem uma mutação, né, que veio por conta de um carcinógeno ambiental, né, uma toxina, ou de repente na pele, né, a gente tem os melanócitos que produzem a melanina, eles foram expostos lá por luz ultravioleta, né, e aí quebra o DNA em regiões específicas que vão induzir resistência à morte. Essas células param de morrer e elas começam a duplicar sem fim, causando o quê? O melanoma, né? Que é uma doença muito agressiva, né? Um tipo de tumor raro, mas extremamente agressivo. Se não me engano, é um dos tipos de câncer de pele mais agressivos e fulminantes que existe, né? Então, formação de células tumorais a partir de células normais. As células dendríticas, elas conseguem identificar essas modificações e elas vão apresentar essas formas mutacionais para os linfócitos T, que estão aqui. Tá? Então os linfócitos T depois eles crescem e lutam contra a célula tumoral per se que está num outro local do corpo ou contra a célula infectada do vírus que está lá na mucosa nasal, por exemplo. Tá bom? Então, inicialmente, a célula dendrítica é a célula que apresenta o patógeno para as células T. Mas as células T, quando elas vão crescer, elas vão começar a querer lutar contra o patógeno, elas não têm olhos, elas não enxergam nada. Tá? Como que elas encontram a célula depois infectada pelo vírus? Como elas encontram as células tumorais? As nossas células somáticas estão constantemente apresentando conteúdo interno das nossas células, na superfície dessas células. Tá? Então aí quem faz a apresentação do antígeno são as nossas próprias células infectadas ou células tumorais que estão apresentando esses mesmos antígenos que foram usados para instruir essas células T pelas células dendríticas. Aí as células T reconhecem isso, né, e atacam essas células tumorais e atacam as células infectadas. Isso é um parâmetro geral da apresentação antigênica. Agora eu vou focar um pouquinho mais em cada uma dessas etapas, vocês vão entender isso. Por enquanto é um pouco difícil de entender, eu compreendo. É um assunto complexo. Para falar a verdade, é um assunto que resultou em 2 prêmios Nobel. E eu vou mostrar aqui nessa aula de hoje. Tá? Mas é um assunto complexo e eu vou navegar com vocês agora mais em maiores detalhes.
Então eu prometo que na aula de hoje vocês vão entender o que é a apresentação antigênica com relação à definição e também com a abundância, né, de apresentação antigênica dentro da resposta imunológica. Né? Qual o tamanho da apresentação antigênica? Quais são as células que estão envolvidas? O quanto que isso é importante? Né? Depois eu vou discutir com vocês aqui as características moleculares da apresentação antigênica. Em outras palavras, qual é a principal molécula responsável pela apresentação antigênica? A gente chama isso de molécula MHC. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vocês vão entender. Eu vou abordar isso de uma forma diferente hoje, porque nos livros, até mesmo no Abas, é meio complexo. Tá? Então eu vou tentar traduzir o que o Abas está falando para vocês de uma forma prática. E depois, no finalzinho da aula, eu vou falar qual é a necessidade que nós temos de ter células apresentadoras de antígenos profissionais. Tá? Vocês vão entender. Vamos lá. Então, primeiramente, definição. Apresentação antigênica. O que é antigênica? A palavra antigênica vem de antígeno. Tá? O que é um antígeno? É uma molécula que dispara uma resposta imunológica. Tá bom? É toda molécula que é capaz de ser reconhecida pelo sistema imunológico e disparar uma resposta. Então, eu já quero aqui abrir um parênteses e falar para vocês. As nossas células do sistema imune, do seu sistema imune, do meu sistema imune, elas são treinadas para não reagirem contra as nossas células, contra os nossos tecidos, contra os nossos órgãos, contra as nossas próprias moléculas. Todos nós temos um DNA específico que resulta em proteínas específicas, tá? Imagina só, você tem um sistema de defesa tão abundante dentro do corpo de vocês que é capaz de reconhecer tudo quanto é tipo de vírus, bactéria, célula tumoral, parasita, alérgenos, né? Pólen, por exemplo, outras substâncias que desenvolvem reações alérgicas. A gente se protege de tudo isso. Então a capacidade do sistema imune de reconhecer moléculas é muito grande. E como que o sistema imune, como que as nossas células T, no caso, são capazes de não reagirem contra nós mesmos? Porque, pelo amor de Deus, a gente tem muita molécula no nosso corpo. A gente tem DNA. Às vezes a célula morre e libera DNA na parte de fora da célula. O DNA é o que? É o ácido carboxílico. Isso aí tudo é reconhecido, sabe? A gente tem glicolipídios, sais, lipídios, proteínas 1000. Temos muitos tipos de proteína e o sistema imune tolera tudo isso. E como? O meu sistema imune tolera todas essas proteínas minhas. Não vai tolerar as proteínas do meu colega, do meu vizinho. Geralmente existem, vocês lembram? Já ouviram falar em rejeição de transplante? Né? Como é que o meu sistema imune entende que precisa tolerar as células do meu coração, as células do meu pulmão, as células do meu fígado, as células da minha pele, as células do meu sangue, as células do meu cabelo, mas não pode tolerar as células do outro ou até mesmo outras substâncias como os micróbios e as células tumorais? Como? Vocês vão estudar isso no livro do Abas, mas o conceito é que as nossas células do sistema imune, no comecinho do nosso desenvolvimento, lá nos primeiros meses de vida, elas são treinadas, tá? Existe uma escolinha aqui no nosso corpo, chamado de timo, que fica localizado aqui no mediastino. E o timo, ele nada mais é do que a escolinha que vai treinar todos os linfócitos T que a gente tem. Como que ele faz isso? Existem células ali dentro que vão apresentar substâncias nossas. Todo o conteúdo que tem dentro das nossas células, fragmentos de proteína, mitocôndria, né, partes do nosso DNA, organelas que são quebradas em diferentes partes, citoesqueleto celular, um monte de proteínas que são expressas no metabolismo de vida das nossas células, são apresentadas ali no timo para instruir as nossas células T para nunca, durante a nossa vida, reagirem contra essas substâncias. Tá? Então, as nossas células T aprendem a serem tolerantes a essas substâncias. Às vezes vai ter uma célula T ou outra ali que vai reagir contra essas substâncias nossas, ali no timo, no comecinho da nossa vida. Sabe o que acontece com essas células T que acabam reagindo? Elas são eliminadas, elas morrem ali no timo.
por apoptose. Apoptose é o nome de morte celular organizada. O timo fala, não, você não pode viver. Se você vai começar a reagir aí contra elemento de mitocôndria aqui, no meu caso do Rogério, né, se você vai começar a reagir contra elemento de mitocôndria, citoesqueleto, você tem que morrer. Tá? Então eles eliminam, o timo elimina essas células T autorreativas. E só deixa passar o quê? Células que não reagem contra nossas próprias proteínas e moléculas, enfim, e que um dia tem o potencial de reagir contra eventuais patógenos, micro-organismos, alérgenos e por aí fora, tá bom? Então, antígeno é tudo que não é próprio do nosso corpo, que as nossas células T vão, no final das contas, acabar reconhecendo e atacando, tá? Isso é antígeno. E a apresentação? Apresentação de antígeno. O que é a apresentação? A apresentação não é no contexto dessa aula que eu estou fazendo. Estou apresentando os slides aqui, estou apresentando algo para vocês. Não. A apresentação aqui é no contexto de eu pegar na mão de alguém e falar, oi, esse aqui é o fulano. Eu estou lhe apresentando este fulano. Eu estou lhe apresentando esta fulana. Eu estou lhe apresentando este antígeno. É no sistema de expor, é no conceito de expor, mostrar, introduzir, ok? So, apresentação antigênica nada mais é do que a capacidade que as nossas células têm de exporem, denunciarem, mostrarem moléculas para o sistema imunológico. Agora vem uma questão muito importante que eu quero falar para vocês. E guarda isso pro resto da vida. Se vocês entenderem isso, vai ajudar vocês a navegarem nos estudos de imunologia mais complexos. Vocês vão sempre entender, mas vocês precisam entender esse conceito, tá? Célula somática. Célula somática é tudo quanto é célula nucleada que a gente tem no nosso corpo. Geralmente elas têm o mesmo conteúdo de DNA, a mesma informação genômica, tá? Célula somática. Todas as células somáticas do nosso corpo fazem apresentação antigênica. Você sabia disso? Como que isso é possível? Como que elas fazem essa apresentação antigênica? Da seguinte forma. Nós temos no metabolismo celular várias proteínas, eventualmente, que não são utilizadas. Tá? Por exemplo, a gente está produzindo ATP. A gente consumiu lá a glicose, tem a via lá do ciclo de Krebs, tem um monte lá de proteína que não vai ser utilizada, ou então você está numa taxa metabólica mais reduzida, você precisa reciclar algum material ali, algumas proteínas são quebradas, digeridas, são eliminadas, excretadas, né? Sempre vai ter um fragmento ou outro de uma proteína, alguma coisa, que vai sobrar ali, né? E lembram bem que eu falei que o sistema imune aprendeu a tolerar essas proteínas lá no início do nosso desenvolvimento. Vocês estão aprendendo isso agora. O nosso sistema imune já aprendeu isso quando a gente tinha 6 meses de idade. Mas vamos lá. Todas essas proteínas no nosso metabolismo durante o dia a dia, eventualmente elas estão sendo recicladas, elas são quebradas, vão morrer ali uma hora, uma outra. E aí as nossas células eliminam parte dessas proteínas, mas uma outra parte elas usam para quê? Para usar como identidade. Vocês quando vão para balada, vocês não têm que mostrar a identidade. Vocês vão lá para, não sei, vão comprar uma bebida alcoólica, vocês têm que mostrar a sua identidade. As nossas células precisam sempre mostrar a identidade delas. Para quem? Para o sistema imune. Tentem imaginar que o sistema imune é um exército. Eles têm que checar as coisas se estão tudo certo, entende? Ou não. Então eles aprenderam a tolerar as nossas células. Mas para identificar que são as nossas células, eles pedem a identidade. E vocês não sabiam disso, mas é. Eles pedem a nossa identidade. Células T. Então, pessoal, as nossas células somáticas estão constantemente apresentando a identidade na superfície celular, expondo as nossas proteínas internas que uma vez foram usadas para treinar os linfócitos para nunca reagirem. Tá? E a gente tem sempre que mostrar isso. E como que isso é feito? Através da apresentação antigênica. Então, as nossas células estão apresentando o conteúdo interno na parte externa. Eventualmente, os linfócitos que passarem ali, eles vão checar isso. Se for nossas próprias proteínas, passa de boa. Mas se a sua célula
está infectada com algum vírus, oh, champs, esse vírus vai começar a duplicar e vai começar a quebrar as proteínas virais ali. E aí a célula T está passando e você, na hora de apresentar a sua identidade está corrupta. Você está apresentando proteínas contaminadas ali. Você está apresentando, por exemplo, uma proteína, a spike protein do Covid. O sistema linfocitário, as células T vão passar ali e vão falar, hey, o que é isso aí? Isso aí, eu nunca fui treinado a tolerar essa spike protein. Eu nunca fui tolerado para isso. Lá nos primeiros meses de vida. Isso aí é novo. Você está me apresentando uma coisa aí que eu nunca vi. E eu não tolero isso não. Eu vou eliminar você, célula. E é isso que a célula T faz. Ela elimina, não o vírus. Ela elimina a célula que está sendo hospedeira do vírus. Por inteiro. A gente vai olhar isso por mais detalhes. Então, todas as nossas células do corpo estão constantemente apresentando nossas próprias proteínas na superfície da célula para que os linfócitos T eventualmente vão checar se está tudo bem ou não. Mas vamos seguir adiante. Quais são os principais agentes responsáveis pela apresentação antigênica? Bom, primeiramente eu já falei para vocês, as células somáticas do nosso corpo, todas elas apresentam antígenos. Tá? Todas elas vão estar apresentando a nossa própria identidade para os linfócitos T. Mas aí tem um segundo tipo de célula que eu quero enfatizar aqui. O nosso sistema imune possui alguns detetives. Tá? O sistema imune é um exército, tem muitos soldados, mas também tem a parte da inteligência. Né? Tenta imaginar. E a inteligência desse exército é formada pelas células apresentadoras de antígenos, ou APCs, né? Antigen Presenting Cells, do inglês. APCs. São formadas por células dendríticas, macrófagos e células B. Tá? Mas eu vou circular aqui e enfatizar principalmente as células dendríticas. São as células mais importantes na apresentação antigênica. Muito importantes. Muito importantes. Elas são profissionais, elas fazem isso de uma forma muito profissional. Tá? Então vamos olhar, vamos continuar aqui. Agora que vocês sabem que todas as células somáticas fazem apresentação antigênica, isso é uma coisa importante. Mas aí vocês sabem também que as células dendríticas também fazem apresentação antigênica. E essa apresentação antigênica é para quem? É sempre para o linfócito T. Então qual é o tamanho desse tipo de coisa? Qual é o tamanho da apresentação antigênica em termos, se você fosse mensurar isso? Basta a gente entender qual é o tamanho do sistema imune. Tá? Porque se a apresentação antigênica é tão importante, ela está naquelas duas etapas lá do comecinho. Lembra que eu falei que a resposta imune ela é dividida em 3 etapas? Identificação, geração e eliminação. A apresentação antigênica está na geração e na eliminação. Né? Então, deve ser uma coisa assim que é bem constante na resposta imunológica. E qual é o tamanho do sistema imune? Se você tem mais da metade disso, é a apresentação antigênica. Então, vamos olhar para o tamanho do sistema imunológico. Esse é o tamanho do sistema imunológico. Se você tira um simples microlitro de sangue de um paciente, ou de um doador, vamos dizer assim, um microlitro... Bom, eu vou começar por aí. O que é um microlitro? Eu sei o que é 1 litro de Coca-Cola, 1 litro de leite, mas o que é um microlitro? É 1 litro dividido por 1 milhão. Você quer dar uma noção do que é esse tamanho? O que é esse volume quer dizer? Você olha aqui para 1 microlitro, é bem pequenininho. Então, uma gota de chuva tem um volume de 30 para 50 microlitros, tá? Aí vem um floquinho de neve, já é menor. Tem cerca de 3 a 5 microlitros. É muito pequenininho. Você mal você consegue ver lá na janela do avião um floquinho de neve, lá um cristalzinho, tá? Mas e o que é 1 microlitro? É menor do que aquilo. 1 microlitro é isso aqui, ó, é um néctar, né? O néctar que você encontra nas plantas, nas flores. Isso equivale mais ou menos a 1 microlitro de sangue. Então, uma amostra de um néctar, o tamanho de um néctar, uma amostra de sangue daquele tamanho, daquele volume, vai ter 7.400 células imunológicas ali dentro. É fabuloso, né? 1 microlitrinho. 7.400 células imunológicas. Aí, dessas 7.400, você tem neutrófilos, que são 4.400 neutrófilos. Uma cacetada de neutrófilos, né?
você tem 200 eosinófilos, 40 basófilos, aí linfócito. Esquece as outras. Ah, mas e as células B e os anticorpos? O que isso importa com os anticorpos? Resposta imunológica eficiente é desenvolvida por células apresentadoras de antígenos, células dendríticas e células T. Linfócitos B e anticorpos auxilia. Mas esquece isso, tá? Olha aqui, linfócitos, 2.500 dentro de 1 microlitrinho. 2.500. Para contar de 1 até 1.000. Você não conta isso em 5 minutos. Depois, conta até 2.500. É um número grande. E tudo isso dentro de 1 microlitro. Aí você tem monócitos. Por que eu vou enfatizar os monócitos? Você tem 300 monócitos. Monócitos, se vocês se lembram, como eu comentei, é a célula precursora da célula dendrítica. O monócito, tá? Então, quando você tem uma infecção, a sua medula óssea está produzindo células do sistema imune toda noite. O monócito é a célula que vai se transformar na célula apresentadora de antígeno, que vai iniciar lá a geração de linfócitos T para depois terem a resposta efetora, para eliminar o patógeno. Então, guarda bem, monócitos são muito importantes. Eles fazem a apresentação antigênica quando eles se transformam, por exemplo, em células dendríticas. Eles também se transformam em outras coisas, mas eu vou focar aqui células dendríticas, tá? E pessoal, aquele exemplo foi para 1 microlitro de sangue, mas o nosso corpo a gente tem em média cerca de 4 a 6 litros de sangue. Então, em termos de monócitos que vão se transformar em células dendríticas, pelo menos num corpo adulto, a gente tem 1,8 bilhões. 1,8 bilhões de monócitos. Não estou nem falando de linfócitos aqui, tá? Porque agora a gente está pensando no corpo humano como um todo, mas no sangue. Não estou nem falando nos tecidos. Tem muito mais nos órgãos e tecidos. Estou só falando de sangue circulante. E uma outra coisa que eu quero levantar em questão aqui. As células do sistema imune do sangue, elas são renovadas a cada manhã. Já ouviu a expressão de a misericórdia de Deus se renova a cada manhã? Esse é um exemplo muito prático. As nossas defesas se renovam a cada manhã. E quer ver um exemplo disso? As nossas células do sistema imune são produzidas, já falei isso nas aulas anteriores, dentro dos nossos ossos, medula óssea, ok? Nos ossos do fêmur, do externo principalmente, onde a gente tem produção de células do sistema imune. A gente produz cerca de 10 bilhões de células do sistema imune a cada dia, tá? E isso acontece de uma forma muito eficiente quando você dorme à noite. É como se fosse uma fábrica. O osso é uma fábrica que precisa de tempo para operar. E esse tempo é quando você vai dormir. Então, o processo de produção de células do sistema imunológico dentro dessa fábrica dura em média 7, 8 horas. E você precisa dessas 8 horas de sono para que a sua fábrica funcione. Se a sua fábrica não funcionar durante esse período de tempo, se você não dorme, porque você só consegue ativar a fábrica quando a glândula pineal libera ali os estímulos conduzidos por melatonina, que vai fechar a medula óssea para produzir células, se você não dorme, você não ativa a fábrica, você não vai produzir 10 bilhões de células do sistema imune. Você vai acordar lá com 3, 2, malemar, meio bilhão, que não é quase nada, né? Então, primeiro ponto, dormindo bem, você vai produzir essas 10 bilhões de células do sistema imunológico, tá? O que acontece quando você acorda, sai na rua, abre os seus olhos, aquele sol maravilhoso? O sol estimula uma região lá atrás dos nossos olhos, já conectada com o nosso cérebro, chamada de núcleo supraquiasmático, tá? É uma região, é uma estrutura que existe no nosso cérebro que vai ativar a glândula pineal, tá? E a glândula pineal, uma vez que ela é estimulada pela luz via núcleo supraquiasmático, essa glândula vai ativar o sistema nervoso simpático. Tá? A gente tem conexões nervosas do nosso cérebro com o sistema nervoso simpático que viaja pelo nosso corpo, pelo tronco, e vai irrigar o quê? Os ossos. Tá?
Então, instantaneamente, depois das 8 horas de sono, quando você estava dormindo, você abre os olhos, naquela luz, pisca assim, deixa aquela luz entrar e ativar o núcleo supraquiasmático, ele estimula a glândula pineal, que dá um chacoalhão lá no sistema nervoso simpático, que vai estimular os seus ossos a fazer o quê? A abrir. As portas dos seus ossos vão abrir. Existe uma citocina chamada CXCL12, responsável por estimulação da abertura da medula óssea para liberar esses 10 bilhões de células do sistema imune. Esse mecanismo é mais efetivo lá para as 9, 10. Ele faz o spike lá para as 11 horas da manhã. 9, 10 horas da manhã. Por isso que vacinações pela manhã são mais efetivas, porque é o horário do dia que você dormiu bem, você tem maior quantidade de células do sistema imune no sangue, tá? Então, quando você acorda, abre os olhos, você estimula a medula óssea, ela libera todos esses 10 bilhões, mas experimenta ficar sem dormir. Não é vacinação que vai resolver teu problema. O que adianta você ter a ferramenta que treina o seu sistema imune se você não tem as células ali? Você precisa produzir as células em que a vacina vai treinar. Se você não dorme e não produz novas células, mas eu tinha célula de ontem. Não. Por que a gente produz 10 bilhões de células todo dia? Porque até pelo menos 10 bilhões de células estão morrendo. Você precisa renovar o seu repertório do sistema imune a cada dia, porque elas não vivem para sempre. Elas se renovam a cada manhã. Tá bom? Então a vacina existe para treinar o repertório de células que estão vindo. Tá? Então eu queria fazer esse paralelo aqui. E dentre esses 10 bilhões, a gente tem diferentes tipos de células. Os megacariócitos, mastócitos, basófilos, eosinófilos, mas eu quero enfatizar novamente aqui os monócitos e as células dendríticas, tá? Então, da medula óssea já sai uma célula chamada pré-dendrítica em baixas quantidades, tá bom? Não são muitas quantidades. Ela já sai prontinha da medula óssea como célula dendrítica e ela se aloja nos tecidos em algumas regiões do nosso corpo. E aí a gente tem o monócito, que pode se diferenciar em outras coisas, como macrófagos, né? Mas principalmente nesse caso aqui do estudo da aula de hoje, em células dendríticas, tá bom?